Pessoal, sejam bem-vindos ao TI Internacional. Nesse programa eu ensino profissionais de tecnologia a trabalharem para o exterior. Meu nome é Rafael, trabalho para o exterior há mais de 7 anos e no episódio de hoje eu quero falar com você que quer dar os primeiros passos para sair do Brasil e trabalhar para o exterior. Sair do Brasil exige estratégia e planejamento. Você precisa saber da sua renda, como é que você vai se manter lá fora, se você vai levar sua família ou não, se você vai vender os seus bens no Brasil ou se vai botar alguém para cuidar. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Referente à sua família, tem empresas que pagam toda a realocação, a hospedagem, até vocês acharem uma casa permanente para viverem. Então, quanto a isso, tudo tem que ser esclarecido com a empresa. E por último, se você não se sentir seguro que a empresa vá fazer alguma coisa, ou se porventura esqueceu de perguntar, vai sozinho a primeira vez e garante que esteja tudo certo e depois você traz a sua família. E a sua família vai ter que ficar no Brasil ou se muda com você? Essa questão você pode perguntar para a empresa. Geralmente as empresas elas ajudam com hospedagem até você achar uma casa por lá, eles ajudam com a realocação em si, ou seja, você vai ter passagens compradas, você vai ter um local alugado lá e depois você gradualmente se muda para alguma casa, alguma coisa que você achar no país em questão. Então, quanto a isso, tudo tem que ser decidido com a empresa. Geralmente, se você está sozinho, é mais fácil porque você simplesmente se muda. Mas se você tem filhos e tem a sua esposa, você tem que pensar em todos eles antes de levar. Então, no fim das contas, você pode ir sozinho a primeira vez, se for o caso, verifica como é que é o país e depois traz a sua família. Isso vai muito de caso a caso, né? Não tem como dizer o que é o certo e o errado. E aí depois você pensa no que vai fazer, se vai levar a família ou não. Você precisa de um passaporte específico? Não, não precisa. Você precisa de um visto de trabalho. Todo país vai exigir que para você trabalhar lá, você tenha esse visto de trabalho. Geralmente as empresas vão patrocinar você já com esse visto, tá? E lá você consegue patrocinar o visto da sua família e tudo mais. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Geralmente eles já te avisam, mas se eles não te avisarem depois que você assinar o contrato e tudo mais, aí você pode perguntar para eles e garantir que está tudo certo, mas as empresas já sabem que vão ter que fazer isso de qualquer forma. E o que você deve fazer? Você deve trabalhar remoto ou se realocar? E aí depende. Você quer ficar no Brasil um tempo, quer entender como é que funciona a empresa antes de se realocar? Tudo bem, você consegue fazer esse trabalho remotamente. Tem empresas, no entanto, que te oferecem vagas que já são para realocação. Eles simplesmente não perguntam se você quer trabalhar remoto do país. A vaga em si já vem dizendo que é para realocação. Então você tem que pesar o que é melhor para você. Não existe o certo ou errado. O que é melhor? É realocação? É trabalho remoto? Não existe isso. Você vai ver o seu momento, vai entender o que você quer e vai agarrar a oportunidade necessária. Se for trabalho remoto, você trabalha do seu país, entende como é que a empresa funciona e depois futuramente você pede a realocação e vai para o país em questão. Mas se você já está inclinado para isso, você pode simplesmente realocar conforme as políticas da empresa. Portanto, aqui o primeiro passo não existe um caminho certo, apenas tome o primeiro passo. Se vai ser remoto ou se vai ser realocação, você tem que entender o seu momento e você tem que ver que tipo de vagas estão chegando para você. Geralmente, a quantidade de vagas para trabalhar remoto é muito maior, as oportunidades são muito maiores do que a realocação. Obviamente, envolve muito mais custos por parte da empresa para trazer um profissional para o país dela, envolve toda uma responsabilidade, questão de visto. E qual o melhor momento para buscar uma oportunidade internacional? Dá só uma olhada nessa matéria aqui do Globo, mostrando que profissionais brasileiros estão sendo contratados para trabalhar para o exterior. Muitos deles vão se realocar nos próximos anos. Então, se você ainda não está buscando vaga internacional, recomendo fortemente que comece a procurar. Você não precisa ter esse medo de que não tem qualificação suficiente. Você tem que buscar ativamente essas vagas. O que importa para você é estratégia e posicionamento. Se você não está bem posicionado no mercado, se você não aparece para os profissionais que recrutam, você não vai conseguir esse tipo de oportunidade. Então, onde você começa os primeiros passos é lá no LinkedIn. Você começa lá criando a sua vitrine profissional, mostrando todo o seu processo, o seu trabalho até agora, tudo que você conquistou. E muita gente pergunta se não tiver qualificação suficiente. Bom, aí depende. Você está
olhando todos os requisitos da vaga, quer cumprir 100% dos requisitos da vaga, aí você não vai ter mesmo, nem ninguém vai ter, na verdade, porque as empresas, a tecnologia muda tão rápido que elas vão tendo que adaptar as vagas para o que vai vindo. Os nomes, as palavras-chave do mercado, eles vão simplesmente colocando nas vagas. Claro que 50% dali você vai ter que ter pelo menos, até 60%, se você já tiver, já está ótimo. Por exemplo, se você tem lá AWS, Azure, qualquer uma dessas skills são pedidas na vaga, isso é importante. Essas são as tecnologias core, aquele básico que a empresa precisa trabalhar. As outras tecnologias menores você vai conseguindo ter essa experiência ao longo do trabalho. Eles entendem que nem todo mundo vai ser especialista numa tecnologia muito específica que eles usam. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Não se atenha ao fato de que você tem que ter 100% das qualificações para começar a aplicar. Muito menos essa questão de experiência internacional. Você não precisa ter experiência internacional. Você pode ter a experiência que conseguiu no Brasil e aplicar para vagas lá fora. Outro ponto muito importante é fique de olho em vagas que não oferecem inicialmente realocação. Porque geralmente essas empresas elas vão contratar um profissional, vamos dizer, no Brasil, e lá fora, mais para frente, vai ter a oportunidade de uma realocação. Para você ir para próximo do cliente, trabalhar no escritório do cliente ou mesmo na própria empresa que você está atuando. Então, depois de um tempo, com um tempo de casa, eles verem o seu valor que você agregou na empresa ou no time, eles vão poder te oferecer a oportunidade. E se não oferecerem, você vai pedir essa oportunidade. Vai perguntar se a empresa tem algum programa, se não tiver perguntado durante a entrevista com o RH, e tentar essa oportunidade de realocação. Então, aproveitando esse gancho, muitas empresas têm a questão da realocação, esse programa de realocação para profissionais. Então, você inicia um período da empresa dentro do seu país, na sede da empresa, e depois você pode ter a realocação consumada. No caso, você vai para o país em que o cliente da sua empresa está, ou mesmo na sua própria empresa ali. Tá? Então, às vezes é isso, você vai ter umas metas para passar cada mês ou cada bimestre e eles vão acompanhando conforme o seu rendimento. Depois de um tempo você é elegível ou não à realocação. E agora que a gente já entendeu essa questão das vagas, quais são as vantagens de usar o LinkedIn para conseguir vaga no exterior? Dá só uma olhada nessa vaga que eu recebi aqui. Essa vaga de realocação para Portugal, ou seja, não é nem trabalho remoto aqui, eu já tenho que ir direto para Portugal nesse caso. Então, se você quer esse tipo de oportunidade, você tem que ter um LinkedIn alinhado, currículo, tudo certinho, porque o recrutador vai chegar até você através de busca reversa. E o que é a busca reversa? Ao invés de você procurar as vagas, os recrutadores vão vir até você. Você mostra a sua vitrine profissional, esses profissionais vão contratar você. Então, eles vão chegar até você com essas mensagens, como chegou até mim, e aí você marca uma call e começa a fazer as entrevistas. Então, ao invés de correr atrás deles, você se torna tão atraente, o seu currículo se torna tão magnético para esses profissionais que eles vêm até você. Então, essa é a beleza do LinkedIn. Ao invés de procurar em 1000 sites, você vai ter o LinkedIn pronto para atrair esse tipo de profissional e esse tipo de oportunidade. Então, você começa a ganhar em dólar. Já pensou começar a ganhar esse valor que está aqui? Essa é uma cotação no valor de $4.500. Você consegue perfeitamente conseguir esse valor no mercado internacional. Hoje em dia as empresas estão pagando mais ou menos nessa média para desenvolvedor, para DevOps. Então, imagina você hoje dar um salto de 4, 5 mil reais que você tem para 26 mil. É bom demais para ser verdade, né? Mas eu te mostro que é possível. E agora que você viu essa questão de salários maiores, pensa na questão dos benefícios para sua família, mais segurança, mais qualidade de vida, saúde, poder se mudar para uma vizinhança melhor, por que não? E fazer aquelas coisas que você gostaria de fazer, aqueles hobbies que você queria fazer, mas não tem dinheiro no momento, não pode fazer. Então, tudo isso, essa questão de ganhar mais vai te potencializar, vai poder te trazer esses benefícios. Então, muito importante levar isso em consideração. E as empresas contratam o ano inteiro, não tem esse negócio de no carnaval vão contratar menos ou no Natal, enfim, não existe isso. Principalmente empresas lá fora, o mercado é aquecido, eles não param. Então você tem que estar com o seu LinkedIn ativo o tempo todo, fazendo entrevistas e não importa o quantas entrevistas você vai fazer, uma hora o seu sim vai chegar, isso eu te garanto. Pode fazer 19 entrevistas, mas na 20ª você vai conseguir aquela oportunidade.
Então, não é na primeira, não é fácil, mas é possível. Então, você tem que fazer. Quanto mais você treina, quanto mais oportunidade você receber e fazer as entrevistas, mais rápido o seu sim vai chegar. Então, não fica frustrado quando receber o primeiro não. Isso é só o primeiro e está mais próximo de receber o seu sim. Sempre pensa dessa forma. E quando você pensar assim, tem muitos candidatos para aquela vaga, não importa, você é um candidato só. Uma hora, uma vaga vai aparecer para você, pode ter certeza. Então, sem pensamento de escassez e confia mais em você mesmo. E aqui eu queria falar sobre o que as pessoas fazem de errado e elas acham que estão fazendo certo. As pessoas acham que aplicar para todo tipo de vaga que elas veem no LinkedIn vai trazer oportunidade para elas. Geralmente isso só gasta a sua energia e é da empresa que tem que filtrar esses currículos. Quando filtram, né? Porque geralmente eles passam algum robô ali, algum robô de recrutamento vai fazer essa filtragem e vai disparar e-mails para você de negativas. Então, toma cuidado com essa questão de ficar aplicando para 1000 vagas. Aí você perde lá 15 minutos do seu dia ou meia hora aplicando para infinitas vagas, o máximo que o LinkedIn te permitir, e você tem zero retorno. Por que não usar esses 15 minutos, essa meia hora, para polir mais o seu LinkedIn, para ir lá e olhar? Não, eu vou mexer aqui, mexer ali e deixar um currículo mais alinhado. O que o mercado está procurando? E outra questão também é achar que certificação vai te trazer todas as vagas que você quer. Não funciona dessa forma. Raras foram as vezes que me pediram, você tem certificação X ou Y. Geralmente eles não pedem. Eles acham bom, eles acham bacana, mas não é um requisito, não é o que vai te levar para o mercado internacional. Isso te ajuda, te impulsiona, te mostra autoridade, mas não é isso que vai te fazer a diferença. Portanto, o passo 2 aqui é apareça mais nas buscas dos recrutadores no LinkedIn. Então, você primeiro decidiu o seu caminho, você foi lá, escolheu remoto ou realocação. E agora você vai preparar o seu currículo, seu LinkedIn também, tá? E vai fazer a sua vitrine, a sua venda, você vai se vender para esses recrutadores. Então, o seu currículo é a mesma coisa, tem que estar no formato internacional. Qual que é o formato internacional? É uma página sucinta com todos os detalhes ali. Se você não conseguir botar tudo em uma página, tenta quebrar no máximo em 2, mas não coloca muito detalhe. Não pega aqueles templates bonitinhos que você vê na internet por aí, não funcionam, tá? Currículo é básico, é sem foto, sem informação pessoal, só o básico, obviamente, para a pessoa te contatar, que é o e-mail, e o resto você deixa informações sucintas. E o LinkedIn, como eu falei, você tem que ser atraente para os recrutadores. Deixar o LinkedIn bem arrumado, atraente, você vai conseguir chamar bastante vagas. E como que você organiza isso? Você tem que ter um plano em mente, você tem que traçar um plano. Então, eu quero em X meses ter uma oportunidade, conseguir alcançar uma oportunidade, seja remoto ou realocação. Verifique o seu inglês, como é que ele está. Você tem inglês já? Não, se não tiver inglês, não tem problema, você pode correr atrás, você pode se matricular em alguma escola. Hoje em dia tem inglês para desenvolvedores, já tem na internet, já tem cursos para isso. E você precisa do inglês técnico, você precisa do inglês para passar na entrevista. Se você não consegue o inglês para realocação, mas pelo menos o inglês para trabalhar remoto você tem que ter. A segunda parte seria arrumar o seu LinkedIn, deixar ele pronto e o seu currículo também. Porque quando você recebe a oportunidade, você recebe pelo LinkedIn. Os recrutadores vão te chamar por ali e depois eles vão te pedir, às vezes, o currículo. E se o seu currículo tiver não conversando com o que está no LinkedIn, se estiverem desatualizados, eles vão ficar confusos e vão falar, por que tem aqui e ali não tem? Então, sempre deixe os dois alinhados e o mais atualizado possível. E não faça múltiplos currículos. Eu vejo bastante esse erro de fazer um currículo para vaga X, um currículo para vaga Y. É um currículo apenas para todas as vagas. Tá? Não minta nesses currículos. Então, portanto, para melhorar a nossa visibilidade, nós temos que se basear em 3 pilares aqui. E um eu já adiantei, inclusive, que é a visibilidade, a qualificação e o networking. Vamos falar mais sobre eles agora. A visibilidade é o que eu expliquei antes, a questão de trabalhar com LinkedIn, deixar ele otimizado. Então, por exemplo, você vai colocar palavras-chave que os recrutadores vão te achar e foque em resultados e impacto quando for falar do que você fez para uma empresa. Então, não coloca lá, trabalhei com a AWS. Não, você fala, arrumei uma estrutura escalável e consegui economizar 30% em AWS. Isso é o que eles procuram, eles querem ver os seus resultados, o seu impacto,
porque dizer que trabalhou com tecnologia X e Y não garante que você é um bom profissional que vai trazer resultado para o que a empresa está esperando. O segundo pilar é a qualificação. Então, ter o inglês, seja ele técnico ou seja um inglês avançado. Essa questão de inglês avançado, tome muito cuidado. Inglês avançado não é questão de falar como um nativo. Você é brasileiro e no nosso país não temos nem a segunda língua como inglês oficialmente. Ela está lá, mas muita gente nem sabe falar muito bem o inglês. Então, não foca nisso, foca em ser entendido. Tá? E a questão de certificação relevante para a área. Qualquer certificação que for pedido na vaga e você falar, é essa vaga que eu quero, você corre atrás desse tipo de certificação. Mas não se atenha muito a isso, a não ser que a empresa realmente coloque lá obrigatório ter a certificação X ou Y. Apesar de que, no longo prazo, isso pode te ajudar a ser mais visto. Esse tipo de certificação pode te ajudar a conseguir ainda mais vagas. E por último dos 3 pilares, a gente tem a construção do networking. Então, no LinkedIn, você não adianta ter lá a página, por mais bonita que ela seja, por mais organizada que ela esteja, você ainda não está aparecendo. Você tem que interagir com a comunidade, comece a entrar em grupos de, vamos supor, se você é DevOps, você entra em grupos de DevOps ou de programação, de desenvolvimento, enfim, qualquer grupo. Você começa a comentar, mas faça comentários relevantes para a rede, não vai lá e dê um obrigado ou parabéns ou esse tipo de coisa, não é comentário que engaja, não é comentário relevante. Então, quanto mais comentários você fizer nas redes sociais dos outros, nos posts dos outros, mais isso vai trazer relevância para o seu perfil, mais as pessoas vão ver a sua rede, vai ver você comentando e, portanto, você vai começar a movimentar o algoritmo do LinkedIn e para ele entender que você é relevante para a rede e aí, portanto, ele vai começar a distribuir mais o seu perfil através da rede, inclusive para recrutadores, se você já tiver como conexões. E se você está aplicando para tudo que é tipo de vaga no desespero, você está fazendo errado. Volta lá no início dessa aula e entenda que você tem que fazer os 3 pilares para você conseguir uma busca mais efetiva por novas vagas. Tá? Se você está lá só clicando no Easy Apply e mandando seu currículo cegamente, isso não vai resolver. Você só está perdendo seu tempo. Então, se você vê aqui nessa vaga que eu tirei aqui o print, a gente tem 100 aplicantes nessa vaga, ou mais, né? Aqui diz até mais. Então, você vai concorrer contra tudo isso, mas não fica desesperado. Muitos desses aplicantes aqui nem são sequer alinhados com a vaga. Então, geralmente você vai concorrer contra 5% ali, mas esses 5% podem estar muito mais preparados ali. Então, não quer dizer que eles são melhores do que você, mas que eles estão mais preparados, mais prontos, eles vão mostrar o perfil deles muito mais do que você, se você não se preparar. Então, fica atento a isso também. E o passo 3, o último passo é faça entrevistas. Eu não posso enfatizar mais do que isso, do que dizer faça entrevistas, faça quanta entrevista você puder. De quanto em quanto tempo, você me pergunta. Assim que receber uma oportunidade, faz a entrevista. Se você receber 2, 3 oportunidades na semana, faça as 3, as 4, as 5, não importa. Sempre que possível, você vai ganhar experiência, você vai manter portas abertas, você vai sentir como está o mercado e também você vai conhecer melhor, vai se conhecer melhor, até você conseguir aquele sim. Então, não adianta ficar parado esperando e sonhando que fez uma entrevista, agora eu vou conseguir essa vaga aqui, essa aqui é a empresa dos meus sonhos. Não se apegue a CNPJ, vai atrás, faz acontecer. E você já está buscando vagas remotas? Qual é que é o seu maior desafio? Escreve aqui nos comentários e se você ainda não se inscreveu e quer aprender os primeiros passos para o mercado internacional, já se inscreve aqui e já deixa o like nesse vídeo. Um abraço, até a próxima.